Crise vai, crise vem e sempre tem aquele cara para falar: ah, mas agora não dá para ficar pior, né? E vai por mim. A história diz que sempre dá para ficar pior. Com o Corona Crash que teve esse ano, muita gente perdeu dinheiro, mas não foi nem de longe a pior crise econômica que tivemos. Quer saber qual foi? Porque hoje, no Histórias e Negócios, vamos falar das 3 piores crises econômicas que já aconteceram na história. Vem comigo. Essa crise econômica que teve esse ano, sem sombra de dúvidas, foi um baque, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro da lista, que é você deixar o seu gostei aí. Você deixando seu gostei me ajuda e ajuda o canal a divulgar esse vídeo, a levar esse conteúdo para várias áreas do YouTube e assim poder divulgar esse conteúdo enriquecedor para várias pessoas. Obrigado. A primeira e a mais conhecida, provavelmente, de todas as listas de crises econômicas que você vai ver na história é 1929, a Grande Depressão. Depois de tanta luta por conta da Primeira Guerra, após o término, a gente vê que os Estados Unidos ele entra em uma ascensão econômica por conta da Europa estar totalmente destruída e precisar bastante da ajuda dos Estados Unidos. E é aí que você vê o tanto de projetos que eles fazem para reconstituir a Europa e o tanto de produtos que os Estados Unidos tem que comercializar em forma de importação só fez com que eles ganhassem mais e mais e lucrassem só muita grana. Só que foi chegando um tempo em que a Europa normalmente foi se reconstituindo e precisava muito menos da ajuda dos Estados Unidos. Mas é aí que entra a questão do tio Sam e a burrice que deu nesses caras. Que foi exatamente a Europa consumir menos e eles produzirem demais. E você aprende na escola que a Grande Depressão foi por conta da superprodução que aconteceu no dia 29 de outubro. Não está errado, mas é uma interpretação um pouco equivocada, porque quem pega e olha faz começar a produzir muito do dia 28 para o dia 29 e aí todo os Estados Unidos quebrou. Você vê que é uma interpretação meio equivocada. Os Estados Unidos já vinha produzindo muito há muitos e muitos anos. E é um erro normal achar isso. E o mais interessante é que não tinha como o Estado falar para eles produzirem menos, porque aquela época era a época de liberalismo nos Estados Unidos, que consistia em a economia rodar sem a mão do Estado, fazendo com que ela fosse gerenciada pelos próprios produtores. Como diria Adam Smith, pai do liberalismo, a mão da economia roda sozinha por conta da ganância dos homens. Esse termo do Adam Smith ajudou muito na construção do mercado liberal dos Estados Unidos, que foi se construindo e tomando parte do grande mundo. O problema é que, se for parar para ver o tanto que eles produziram desenfreado, já haveriam muitos sinais que estavam acontecendo aquela bolha. E você vê que realmente aconteceu a bolha, né? Produziram demais e demais e demais e demais e demais e demais e demais. E acabou que a Europa uma hora falou: ô mano, calma aí, não precisa disso tudo não. E os caras estavam: pega, manda logo, pega esse produto. E foi o que deu. No dia 29 de outubro de 1929, os Estados Unidos quebrou. E eu falo quebrou porque eles ficaram com um PIB abaixo do esperado mais ou menos uns 10 anos. Você tem uma noção, nos 3 primeiros anos, só o PIB dos Estados Unidos reduziu cerca de 46%. E aí você tem aquelas imagens clássicas das pessoas indo para as filas no meio da rua, caçando empregos e fazendo qualquer coisa para ter um emprego, para colocar comida na boca dos seus filhos ou para se manter naquele país que estava com tanta depressão. E aí os caras do governo do Franklin falaram: pô, mano, a gente tem que interferir nessa bagaça aí, mano. E aí eles vieram com um plano de interferir na economia dos Estados Unidos. Como eu disse, era uma economia liberal, então o Estado não tinha mão nela. E eles decidiram interferir com o plano New Deal, que basicamente era a entrada do Estado na economia, fazendo os preços ficarem mais baixos e as pessoas comprarem mais, induzir ao consumo. E é por isso que os Estados Unidos é um dos países mais consumistas do mundo. Foram necessários mais ou menos 10 anos para eles voltarem à estaca zero, que era o PIB de 29. Então, dessa larga escala de 29 até
10 anos depois, seria no caso 39, você tem mais ou menos a Grande Depressão implodida nesse caminho inteiro. E aí rolou muitas coisas, né? Rolou a ascensão do fascismo, do nazismo, a Primeira Guerra e essas outras coisas que, se vocês quiserem que eu fale em outros vídeos, comentem embaixo. Sendo consideradas uma das maiores crises da história da nossa humanidade, todos nós vamos nos lembrar daquele dia 29 de outubro de 1929. E para o nosso segundo da lista, que é bem mais recente do que o anterior, vamos falar da crise mundial do subprime, que, explicando de um jeito simples, foi uma bolha que aconteceu no mercado imobiliário dos Estados Unidos, que funcionava mais ou menos assim: um cara de uma corretora vinha na sua direção querendo te vender um lote de ações. Você, muito feliz, fala: tente me vender o lote de ações. E aí ele fala sobre o mercado imobiliário, como o mercado imobiliário é seguro e como aquelas ações específicas dele são super seguras, têm juros super altos e uma rentabilidade maior ainda. Aí você pensa: vou comprar. E foi exatamente assim que foi surgindo a bolha. No começo muita gente comprava, aí até o final os bancos não conseguirem pagar e quem ganhasse era quem apostava contra. Pra você ter uma ideia, um dos maiores bancos dos Estados Unidos quebraram nessa crise, que foram o Lehman Brothers, o Bear Stearns e o Merrill Lynch. Aí você tem várias imagens dessas pessoas saindo na loja com a placa assim, é mais engraçado. E para ficar mais fácil ainda, imagina, cara, você tá suave na sua casa, vendo televisão, aí você troca de canal e tá lá a notícia que o seu banco quebrou e todo o dinheiro que você investiu nele virou farelo. Foi exatamente isso que aconteceu com os cidadãos americanos naquele crash que deu na bolsa nova-iorquina. E esse caso não aconteceu em outros bancos porque o governo decidiu entrar no meio de novo. O governo entrou com o mandato do Congresso de 700 bilhões para mandarem para os bancos terem mais liquidez, que era basicamente os bancos que não tinham como pagar seus dividendos ou não se manter, eles davam dinheiro, provavelmente cobrando um jurozinho. E é considerado por muitos economistas o pior crash da bolsa nova-iorquina da história, ganhando até de 1929. E tem país que até hoje não conseguiu se recuperar, que, por exemplo, é o caso da Grécia. De 2008 até 2013, a Grécia teve uma recessão no seu PIB de 26,5%, dando início a pautas populistas no governo e muito protesto. E se vocês quiserem saber mais sobre essa crise, tem um filme na plataforma vermelhinha, que eu vou estar deixando o link escrito ou aqui na tela, sobre qual filme, e ele vai tratando da crise de uma forma bem legal e bem simples de você entender, e vai por mim, o filme é bom. Tem o Batman, vamos pro próximo. E pro nosso último na lista, mais uma bolha imobiliária, só que agora no Japão. Cara, não é segredo para ninguém que desde sempre o Japão foi uma potência muito forte. Para vocês terem uma noção, dos inícios dos anos 80 até o começo da década de 90, o PIB do país cresceu cerca de 66,2%. E com tanta gente falando bem, é óbvio que alguns investidores também ficaram de olho, lógico. Imagina, você tem um país que tem a mão de obra barata, débito em abundância e um crescimento estrondoso. É óbvio que muita gente quis investir. E é aí que entra a parada. Um dos melhores investimentos da época, e até hoje são, os mercados imobiliários. E a bolha foi ficando tão grande, mas tão grande por conta dos investidores investirem sempre nas mesmas ações, que em 3 anos apenas tinha imóvel que estava dobrando o valor. E aí entra a questão, os juros estavam ridículos de altos após o mercado imobiliário terem tantos acionistas, aí entra aquela coisa, né? Quem vai pagar os acionistas? Porque os juros estavam ridiculamente altos e o governo não ia interferir. Então acabou que a casa caiu. Para vocês terem uma noção, desde 1992, o crescimento do PIB foi de 2% até os dias de hoje, sendo uma das maiores crises que o Japão já enfrentou. Foda, né? Imagina se não tivesse crise, ia ter PlayStation para todo mundo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça
esqueça, pelo amor de Deus, de se inscrever e ativar as notificações. Afinal, ativando as notificações você recebe os vídeos. Não adianta nada você se inscrever e não apertar os botãozinhos das notificações. Deixe seu like para eu ter um termômetro mais ou menos do que vocês gostam do conteúdo aqui. E meu nome é Christian, esse é o HN. Falou!